Vamos ver agora, então, o último fator fundamental para o cálculo do tamanho de uma amostra. O tamanho do efeito. O tamanho do efeito é uma coisa muito importante, porque ele vai te dar justamente a expectativa que você tem de quanto que aquilo que você está medindo vai ser influenciado pela sua manipulação experimental. Exemplo, se você está testando uma droga que diminui a pressão arterial, porque você quer usar essa droga eventualmente assim, como um remédio contra a hipertensão, um antihipertensivo, o que você quer saber é quanto que ela baixa a pressão. Pode ser que ela baixe a pressão, mas se ela baixar a pressão só um pouquinho, talvez isso seja irrelevante. O que você gostaria é que ela baixasse a pressão, mas, por exemplo, dentro de um valor que fosse expressivo. Por exemplo, diminuir a pressão em 10% do seu valor inicial. O tamanho do efeito é dado justamente se aqui eu tenho a média de uma determinada população, quer dizer, de uma medida de uma população, pode ser o peso, como eu estou representando aqui. É o peso dos gatinhos que comeram a ração normal. E aqui é o peso dos gatinhos que comeram a ração nova. Então, vou ter uma média aqui e uma média lá. A média dos controles e a média dos experimentais. Se a diferença entre as rações fosse maior, o que poderia acontecer? O peso dos gatinhos normais que comeram a ração normal, controle, ficaria, por exemplo, o mesmo, mas a ração nova poderia ter feito esses gatos engordarem ainda mais. E, portanto, a média seria maior. A simples diferença entre essas duas médias me dá o tamanho do efeito. Esse é o tamanho do efeito mais simples do mundo. Existem outras formas de mexer com isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo começa com a diferença que você obtém entre uma média e outra. Claro que se o teu delineamento experimental for mais complicado, isso aqui vai ser mais complicado. E, de novo, quanto menor é o tamanho do efeito que você espera, se essas pulguinhas estiverem muito pertinho uma da outra, você vai precisar de uma lupa poderosa para enxergá-las. Agora, se as pulguinhas estiverem separadas, em cima da mesa, elas estão suficientemente distantes uma da outra, você consegue até, às vezes, enxergar que elas são duas pulguinhas a olho nu. Então, quanto maior o efeito do que você está medindo, quanto menor, perdoe-me, quanto maior ele for, mais fácil detectar. Quanto menor ele for, para você poder detectar esse efeito pequeno, você vai ter que aumentar o teu poder estatístico, o poder da tua lupa. E como é que você faz isso? Aumentando o tamanho da amostra. Vamos fazer uma síntese disso, tudo que a gente viu até agora. A gente viu que o nível de significância, que é representado pela letra alfa, essa letra alfa, o alfa é o nível de significância, é justamente a probabilidade de encontrar um efeito quando ele não existe. A gente quer que ele não seja, que alfa seja pequeno. O que é 1 menos beta? O menos beta é a probabilidade de encontrar um efeito quando ele, de fato, existe. A variância é quanto que a minha população é dispersa e o tamanho do efeito investigado é justamente a distância entre as médias do que quer que eu esteja medindo. Por exemplo, a diferença das duas amostras, das médias que eu medi num caso e no outro. Se forem só 2 grupos. Quando são 3 grupos ou mais, claro que isso fica mais complicado. E tudo isso pode impactar o tamanho amostral. De que forma? Vamos lá. O nível de significância. Se eu quiser que ele seja pequeno, portanto, uma probabilidade baixa de errar, uma probabilidade alta de acertar, de encontrar um efeito quando ele existe. Uma coisa que não depende de mim, se a variância da população for grande, ou seja, a população é dispersa, e ainda por cima o tamanho do efeito investigado é pequeno, tudo isso vai influenciar o tamanho da amostra de uma forma a eu necessitar um tamanho maior. Ou seja, quando tudo isso conspira, eu coloquei as 4 coisas conspirando a favor do quê? De um tamanho da amostra grande. Se o nível de significância que eu adotar não for tão pequeno, for um pouco maior. Se o meu poder estatístico, eu não quiser que seja tão grande, ele puder ser um pouco menor. Se a variância da população é pequena, e se o tamanho que eu estou investigando ele é grande, tudo isso conspira para eu poder usar um tamanho amostral menor. Então, isso aqui sintetiza esses 4 fatores, lembrando que não são os únicos. Outros fatores vão influenciar também o tamanho amostral, como o próprio delineamento experimental. E aí eu vou para os exemplos. Vamos pegar um exemplo que parece complicado, em que eu estou olhando ao mesmo tempo para o nível de significância, que é o alfa, para o poder estatístico, que é o 1 menos beta, e para o tamanho do efeito.
essas tabelas aqui, vamos esmiuçar essa tabela aqui. Eu vou pegar uma situação em que o alfa é de 5%. Esse 0,05 você representa um alfa de 5%. O que é o alfa? Esse 5% é a probabilidade de eu falar uma bobagem, de eu dizer que tem efeito quando não tem. Eu vou escolher um alfa de 5%, porque isso sou eu que escolho. Daí, digamos que o tamanho do efeito, aqui numa escala que não vem ao caso, mas o tamanho do efeito, esse número representa o tamanho do meu efeito, ou seja, representa a distância entre as médias de dois grupos que eu estou estudando, digamos que sejam dois grupos. E esse é um tamanho meio, é um tamanho mediano, tá certo? Nem muito pequeno, nem muito grande. Isso aqui eu não escolho, isso aqui depende da natureza, depende do tipo da população, da medida que eu estou fazendo, do que eu estou estudando. E digamos que eu escolha um poder estatístico de 80%. O que significa 80% de poder estatístico? Significa ter 80% de chance de encontrar um efeito quando ele existe. E olha que esse poder estatístico não é muito grande, não, porque se você tem 80% de encontrar um efeito quando ele não existe, ou quando ele existe, é porque você tem 20% de chance de não encontrá-lo. Então, essa lupa aqui é boa, mas não é ótima. O que seria uma lupa ótima? Seria uma lupa com 95% de poder estatístico. Essa lupa é forte. 80%, mas 80% é um número que se considera como o mínimo, o menor poder que você pode usar. Quer dizer, se você escolher um poder estatístico de 70, 60, vão torcer o nariz. Por quê? Porque não é uma lupa muito boa. Olha só agora os números do grupo, o número de animais que eu vou precisar usar. Nesse caso aqui, para um alfa de 5%, um tamanho de efeito de meio, e se eu escolher um poder estatístico de 80, eu vou precisar usar 64 animais em cada grupo. Isso aqui eu estou fazendo um teste T, esse é um exemplo de um teste T não pareado, ou seja, eu tenho só dois grupos em que o que eu estou fazendo com um grupo é diferente do que eu faço com o outro, não é medida repetida. Se eu fosse para um alfa de 1%, ou seja, eu quisesse diminuir a probabilidade de falar de cometer o erro do tipo 1, de falar que um efeito existe quando ele não existe, eu vou pagar um preço por isso. E aí, com o mesmo tamanho do efeito e o mesmo poder estatístico de 80%, eu vou ter agora que usar 96 animais por grupo. Então, aumentou o N que eu preciso, se eu quiser aumentar o alfa para 1%. Diminuir o alfa para 1%. Vamos voltar para cá agora e olhar o que aconteceria. Então, lembrem que era 64 e 96, nos dois cenários. E se o meu efeito for ainda menor, 0,2? Se o efeito for menor, para o mesmo poder estatístico de 80, olha só, aumentou de 64 para 393. É por isso que é importante eu fazer, às vezes, um piloto, se eu estou fazendo um experimento totalmente novo, e saber se o meu tamanho de efeito, estimar. Porque se eu estimo o tamanho de efeito, eu vejo que é um tamanho, que é uma coisa muito pequena, se eu quiser realmente encontrar aquele efeito, eu vou precisar usar 393 animais em cada grupo. Em termos de animais, isso daqui, dependendo do experimento, isso aqui vale a pena. Se for um experimento que vai encontrar um efeito para uma droga que vai, sei lá, tratar a Covid-19 imediatamente, numa dose só, pô, talvez matar 393 camundongos ou ratos para fazer isso, talvez valha a pena. Há controvérsias, eu não estou defendendo que sim ou que não, mas pelo menos vale a pena pensar nessa possibilidade. Agora, sacrificar 393 animais para fazer um experimento, para ver se uma ração A é melhor que uma ração B, eu diria que eu acho extremamente questionável do ponto de vista ético, por exemplo. E se eu piorar ainda a coisa usando um alfa menor ainda, com o mesmo tamanho de efeito e o mesmo poder estatístico, eu vou para um número de 584 animais por grupo, o que significa usar mais de 1.000 animais. Isso aqui é uma coisa impensável, pelo menos para a maior parte dos experimentos científicos que a gente tem em vista. E se a gente usasse poder estatístico maior, por exemplo, uma lupa maior, tem que pagar um preço. E o preço se reflete aonde? No tamanho da amostra. Para o mesmo cenário, mas se eu optasse por um tamanho do efeito maior, 95, perdoe-me, por um poder estatístico maior, ou seja, eu quero ter uma lupa mais forte, eu tenho que comprar, eu vou gastar mais dinheiro para ter essa lupa. E o dinheiro, uma moeda corrente aqui, é vida. Então, eu vou ter 650 animais necessários em cada grupo, ou quase 900 animais em outro grupo, no mesmo grupo, se eu tivesse um alfa ainda menor. E o número de grupos tem um efeito? Claro que tem. Se eu usar, aqui é um exemplo em que tem uma análise de variância, não vem ao caso aqui, mas a análise de variância é quando eu tenho 3 ou mais grupos, por exemplo. Um tamanho de efeito médio,
0,5, um poder estatístico usual de 80%, pensando que é o limite inferior, e o nível de significância usual de 5%. Se eu tiver 2 grupos, a gente já viu que dá 64 animais por grupo, um total de 128. Se eu tiver 3 grupos, embora caia o número de animais por grupo, obviamente o total aumenta. E assim vai aumentando. Se eu tiver 5 grupos, vou ter que usar 40 animais por grupo. É menor do que no primeiro caso, mas no total eu vou ter que usar 200 animais. E quem define se eu vou usar 2, 3, 4 ou 5 grupos ou mais? É o meu planejamento mental. Então, eu vejo, às vezes, frequentemente, teses ou estudos em que a resposta para a pergunta fundamental daquele projeto podia ser muito bem obtida ou respondida com 2 grupos. Só que, por alguma razão, a pessoa faz 4 ou 5, porque ela quer estudar outras coisas no meio do caminho que são menos relevantes. Quando a pergunta fundamental seria respondida com 2 grupos. Por isso que é fundamental um planejamento experimental que seja absolutamente eficaz e que seja ético e que maximize a extrair informação do teu projeto, do teu experimento, mas, obviamente, minimizando os custos financeiros, os custos em tempo e, principalmente, o custo em vidas. Agora, quando que o tamanho amostral precisa ser grande ou precisa ser maior? O que faz aumentar o poder, o N, o tamanho da amostra? É adotar um nível de significância menor, que é mais rigoroso. Então, quanto menor ele for, se em vez de 0,05 eu usar 0,01, aumenta o N. Isso aqui é quase coisa verbal daquilo que eu tinha mostrado naquele diagrama anterior. Se a gente exigir um poder estatístico maior, 0,95 em vez de 0,80, também aumenta. Se a variância da população for grande, isso não depende de mim, depende da população, também aumenta. E se a variância das medidas, quer dizer, das minhas medidas, se eu sou meio lambão com as minhas medidas, às vezes eu faço experimento no frio, depois eu desligo o ar-condicionado, eu faço no calor, sei lá, se eu não tenho um cuidado em fazer uma medida com mais precisão, isso não é uma questão da população em si, aí eu estou introduzindo ruído, aleatoriedade, variações na minha medida. Isso, obviamente, contribui para dar uma variabilidade aumenta o erro padrão da minha amostra ou da minha medida, de certa maneira, e vai, portanto, contribuir para eu precisar um N maior se eu quiser evidenciar aquele efeito. Se o tamanho for pequeno, o tamanho do efeito for pequeno, claro, quanto menor o tamanho do efeito, maior é a lupa que eu tenho que usar, e, portanto, maior é o N que eu preciso utilizar. Como é que eu calculo o tamanho de uma amostra? Sem entrar em grandes detalhes matemáticos, a primeira coisa é planejar previamente e com muito cuidado o delineamento mental. Porque nós vimos que se for um grupo, dois grupos, ou 3 grupos, ou 4 grupos, isso aí influencia o N. Então, eu preciso saber de caras quantos grupos eu preciso usar. E isso depende do meu delineamento, e o meu delineamento depende fundamentalmente da pergunta que eu quero responder. Se eu vou usar medidas repetidas, se eu vou usar um método paramétrico, se bem que isso entra agora na segunda parte. Para calcular o tamanho da amostra, eu preciso saber previamente qual é o método de análise que eu vou usar, sobretudo se for um método de análise estatístico. Adotar um nível de significância adequado. Então, eu não vou adotar um nível de significância de 0,01 se eu posso adotar um de 0,05. Definir previamente o poder estatístico e estimar a variância da população. Como que eu faço isso? Ou eu tenho na literatura evidências para aquele valor, porque alguns experimentos já foram feitos, isso já é conhecido, ou eu faço um experimento piloto. E essa é a importância de fazer um piloto, porque ele vai me dar informações fundamentais para eu poder fazer um experimento principal de maneira eficiente, senão... E estimar o tamanho do efeito esperado. Também, de novo, ou eu já vou estimar alguma coisa, o meu efeito é algo que já é conhecido na literatura, então eu posso usar aquela estimativa prévia, ou se ninguém tiver estudado aquilo antes, eu provavelmente tenho a obrigação de fazer um experimento piloto. Existe um programa para se jogar essas coisas todas, ou seja, todas essas coisas aqui, o tipo de planejamento, o alfa, o beta, o 1 menos beta, tudo isso são números ou são informações que eu posso usar para calcular o tamanho da minha amostra. Tem vários programas para fazer isso, um que eu gosto muito e recomendo é chamado GPower. Ele tem o link aqui, mostra o site, é uma universidade alemã que desenvolveu isso, e é gratuito, você entra, baixa o negócio no seu computador e vai usar gratuitamente e sem qualquer grandes dificuldades.
ou se quiser colocar Gpower no Google, você encontra isso no primeiro link. Quando você usa esse programa, ele abre uma determinada página, uma janela, e nessa janela tem algumas informações que ele pede. Então, a primeira é você colocar aqui qual é o tipo de análise que você vai fazer. Por exemplo, eu coloquei aqui 2 grupos, um teste T, por exemplo. Depois você tem que colocar algumas informações aqui do tamanho do efeito que você espera, ou que você estimou, qual é o alfa, né, o 5% que você está, ou 1%, o poder estatístico que você vai escolher, 0,80, 0,85, 95, e quando você fizer isso, você calcula, aperta o botão de calcular, e ele vai te dar os números aqui e um gráfico mostrando o que seria o resultado do seu experimento, dentro daqueles critérios que você colocou. Nesse exemplo aqui, ele dá várias coisas do ponto de vista estatístico, mas o mais importante é o tamanho do grupo 1 e do grupo 2. Nesse exemplo aqui, ele está dando o tamanho ideal dessa amostra, que seria 51 animais em cada grupo. E como que a gente reduz? O que a gente pode fazer para reduzir esse tamanho da amostra? A primeira coisa, planejar cuidadosamente o delineamento. Eu insisto nisso, porque você tem que fazer um planejamento que extrai o máximo de informação com o menor custo. Então, você não vai fazer um experimento com 3 grupos se você não precisa, se com 2 você resolve isso. Por isso que planejar o experimento e não mudar esse delineamento experimental ao longo do processo é fundamental. E isso é um erro que se comete frequentemente em vários projetos de pesquisa, de não se planejar o experimento com o devido cuidado e o devido detalhamento. Adotar um nível de significância que atenda aos teus objetivos, porque no comecinho eu falei que tem duas naturezas de experimento, o confirmatório e o exploratório. O exploratório é um tipo em que você realmente faz o que o nome está dizendo, você está explorando aquele cenário. Então, eventualmente, você não precisa usar uma análise estatística que seja muito rigorosa. Você poderia adotar até um alfa de 10%, o que não é uma coisa absurda num experimento exploratório. Às vezes, você nem precisa fazer um teste de hipótese, você pode fazer uma estatística descritiva apenas e mostrar médias, medianas, a distribuição, enfim, desvio padrão. Então, você não vai fazer um experimento, uma análise muito rigorosa, se a natureza do teu experimento não exige esse rigor. E esse rigor, se você exigir, vai ter um impacto no número de animais. Um poder estatístico que seja compatível. Tem gente que vai fazer um experimento em que ele precisa, se você quer realmente encontrar aquilo, porque aquilo é fundamental, você vai usar uma lupa mais forte. Você vai usar um poder estatístico de 95%. Mas talvez no primeiro experimento você não precise ter um poder estatístico tão grande, vai depender da natureza. Isso tem que ser planejado, discutido entre os pesquisadores, as pesquisadoras, as alunas, os alunos de pós-graduação. Então, isso tem que ser discutido e definido, porque não é irrelevante, sem consequências, você jogar 0,80 ou 0,95. Realizar os experimentos com as populações mais homogêneas, você não vai pegar populações muito... Você não vai fazer experimento, por exemplo, com ratos de idades diferentes, porque eles vão ter pesos diferentes. Então, o cientista deve buscar, e quem estiver olhando para isso, quem estiver atento a isso, precisa prestar atenção se não está havendo esse descaso com o uso de populações muito heterogêneas. E, é claro, reduzir ao mínimo possível a variabilidade das medidas. Fazer experimentos que sejam mais homogêneos na hora de fazer uma medida, quer dizer, evitar erros grosseiros, erros aleatórios. E, claro, buscar tamanhos de efeito que sejam relevantes. Você não vai usar um experimento e animais indevidamente para calcular um remédio que diminui a pressão em 1 milímetro de mercúrio, que não vai fazer diferença nenhuma para a população. Então, a relevância de um experimento também tem que ser, não do experimento em si. O experimento pode ser relevante, mas o tamanho do efeito que ele está almejando não é um efeito que tenha significância biológica. Portanto, quando você calcula o tamanho ideal de uma amostra, quando, por exemplo, o Gpower te dá esse tamanho ideal, se você usar um N muito maior do que o tamanho ideal, você vai ter um alto poder estatístico, ótimo. Mas você vai ter custos elevados, a execução vai ser demorada, você vai desperdiçar vidas e, obviamente, você tem implicações éticas. Mas, por outro lado, se você tem que usar um tamanho ideal, digamos que ele diga 200 animais por grupo, você fala, não, 200 é muito. Você usa um N muito pequeno, menor que aquilo, menor que o ideal, você vai ter um baixo poder estatístico, você vai desperdiçar recursos, você vai desperdiçar tempo e, principalmente, você vai ter desperdício de vidas com implicações éticas. Então, cuidado. Reduzir o tamanho da amostra é essencial, mas não pode reduzir além de um certo mínimo, porque senão você vai fazer um experimento que vai ser inútil.
E quando você faz um experimento que é inútil, ou, pior ainda, quando encontra conclusões erradas, que são publicadas às vezes, e levam ao problema da reprodutibilidade, que eu falei no começo, você está gastando essas vidas foram perdidas não só inutilmente, elas foram perdidas por uma coisa que é deletéria, que é nefasta. Então, cuidado. O experimento tem que ser muito bem pensado, porque se ele precisa usar animais, ele realmente não tem alternativa para isso, não tem como substituí-los. Precisa usar animais? Precisa. Então, tem que usar um número de animais que seja o ideal, porque se ele for abaixo do ideal, se for acima do ideal é ruim, porque usa mais animais do que precisa. Se for abaixo do ideal, também é ruim, porque também vai levar a um desperdício de vidas sem qualquer finalidade, ou até trazendo resultados nefastos. E, portanto, por conclusão, eu queria terminar com uma frase do Einstein, que disse uma vez, quer dizer, dizem que ele disse, difícil às vezes comprovar o que ele falou, aquilo que foi colocado, né, na boca dele. Ele disse, supostamente, que tudo deveria ser feito tão simples quanto possível, mas não mais simples. E eu faço uma espécie de... eu transformo, modifico um pouquinho esse ditado do Einstein, né, parafraseando o meu ídolo Albert Einstein, dizendo que o tamanho amostral deve ou deveria ser reduzido a um número tão pequeno quanto possível, mas não menor. Então, desde que a gente tenha que usar animais, que esse uso tenha significado e que não represente apenas um desperdício de vidas. Muito obrigado pela sua atenção e um ótimo curso.